Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa segunda aula de História da Física. Vamos abordar hoje o tema epistemologia. Vamos falar um pouquinho, vamos descrever o que é ciência, o que não é ciência, como essas coisas se classificam dentro de um pensamento epistemologista fisicalista. Vamos começar? Bom, primeiramente, epistemologia. Epistemologia é o estudo do conhecimento, e epistemologia científica é o estudo do conhecimento científico. Episteme, em grego, quer dizer conhecimento. Então, estudar o que é o conhecimento, as formas do conhecimento, e aí que entra o estudo do que é ciência, do que não é ciência, o que é pseudociência, o que é paraciência, o que é protociência, essas classificações todas que geram muita confusão. Vamos lá. Bom, ciência. O que é ciência, hein? Como que a gente pode definir ciência? Quando fala em ciência, o que vem à mente? Bom, ciência, a palavra deriva do latim, do verbo sciere, quer dizer conhecer. Ciência, então, está associada a conhecimento. Quando o professor fala, você tem ciência que a prova é amanhã? Quer dizer, você sabe que a prova é amanhã? Você tem conhecimento disso? Esse é o significado da palavra ciência. Então vem uma pergunta. Qualquer forma de conhecimento é ciência? Se ciência quer dizer conhecimento, qualquer forma de conhecimento é ciência, e a gente, para responder isso, precisa entender o que é conhecimento, o que é aprendizagem, e como aprendemos. Esse curso nós não vamos nos aprofundar tanto nisso, mas é importante passar um pouco por esses tópicos. O que é ciência? Eu posso dizer para você que ciência é apenas uma das formas de conhecimento que o homem desenvolveu. Ela não é a única e necessariamente não é melhor. O homem desenvolveu muitas formas de conhecimento. A ciência é uma forma de conhecimento a mais. E o que vem a ser uma forma de conhecimento? Formas de conhecimento são maneiras pela qual aprendemos com o mundo à nossa volta, com o mundo que nos rodeia. E a gente aprende como? Obtendo informações do mundo através dos nossos órgãos do sentido. Os nossos 5 sentidos, que na verdade nossos sensores biológicos são muito mais do que 5. Tá? Mas a gente classifica em 5 categorias chamadas 5 sentidos. O tato, o olfato, o paladar, audição e visão. Através desses sensores, nós recebemos informações do mundo. Essas informações vão até o nosso cérebro, a gente não entende a mecânica disso por completo, mas aí nós damos uma interpretação sobre o fenômeno. E isso é muito importante. Nós interpretamos o mundo à nossa volta. E essa interpretação, ela passa por filtros de distorções, filtros de adaptações. Então, não é porque nós vemos algo, nós percebemos algo, nós sentimos algo, que aquilo de fato é real. Tá? Mas é através dos nossos sentidos que nós percebemos o mundo. Filtramos, tá? Muitas vezes adaptamos, distorcemos, e nós, no fundo, com todos esses filtros, fazemos uma avaliação daquela informação. Geralmente nós associamos a isso uma lei de causa e efeito e causa. Você vê uma coisa acontecer e você sabe o que causou aquilo, tá? Então, nós associamos, fazemos uma análise parcial de tudo aquilo e tiramos uma conclusão. E essa conclusão, muitas vezes, é uma informação que ganhamos. Essa informação, outras informações que se associam a essa, vão formar ao que nós chamamos forma de conhecimento. Tá? É a aprendizagem do mundo. Várias formas de conhecimento podem se juntar para formar um corpo de conhecimento. Se for assim, então, formas de conhecimento é tudo aquilo que eu aprendo com o mundo. Mas essas formas de conhecimento podem formar um corpo de conhecimento. É assim mesmo. Esse corpo de conhecimento é uma forma de conhecimento maior, mais ampla. Pensa,
Quando uma criança está aprendendo a andar, você começa, ela vai percebendo, ela vai tateando, ela agacha, ela vai testando o seu ambiente. E para cada teste ela ganha uma informação nova. É uma forma de conhecimento do mundo que a cerca. Depois que ela adquire todas essas informações, ela chega a uma conclusão de como ela deve andar. Essa forma de conhecimento foi transformada para ele. E agora ele a usa. Só que, de repente, essa criança não sabe que para descer o degrau de uma escada, você não deve pisar da mesma maneira. A passada tem que ser controlada. E ela vai pisar e leva um tombo. Quando ela leva um tombo, ela se machuca, ganha uma informação nova. E ela faz uma lei de causa e efeito. Pisei naquele espaço, caí e machuquei. Então não devo pisar assim. Mas se eu não devo pisar assim, como é que eu vou para o lado de lá? Se eu não tenho uma rota alternativa. Então ela vai tateando com o pé, vai buscando até conseguir chegar ali. Aí quando ela percebe o jeito de fazer, ela ganha mais uma nova informação. E essas informações vão construindo uma maneira dela ver o mundo. Essas formas de conhecimento. Até dar um corpo de conhecimento. Não adianta você chegar para uma criança de 4 anos e falar para ela, não enfia o dedo na tomada que você leva choque. Ela não sabe o que é choque. Como assim leva choque? O que é isso, né? Aí você tem que explicar para ela. E como é que você explica uma sensação? Você vai falar, olha, choque é uma coisa estranha, formiga tudo. Mas isso não tem muito significado para ela. Até o dia que ela enfiar o dedo na tomada e experimentar. A gente vai dizer, ela vai experienciar o choque. E quando isso acontece, ela não vai querer repetir a experiência. Então ela ganha informações. As primeiras informações que ganha do mundo servem para o ser humano se situar no mundo, tomar cuidados. Mas em um dado momento, ela começa a processar essas informações e questionar o mundo. Quando chega ali na adolescência, começa a questionar. Por que tal coisa é desse jeito e não é do outro? Quando é criança, também questiona. A fase dos porquês, de 1 ano e meio, 2 anos de idade. Por que isso? Por que aquilo? Por que... isso tem também. Mas ela quer saber o porquê, mas a resposta satisfaz. Ela não tem a capacidade de abstrair muita coisa. Agora, quando já chega na adolescência, começa a saber por que assim, mas se eu comparar com isso, não deve... E ela começa a estar questionando. Isso vai fazendo com que ela tenha uma visão de mundo. Até quando chega na fase adulta, ela passa a ter uma visão de mundo mais ampla. E essa visão de mundo ampla dela é o que nós vamos chamar de paradigma pessoal. O que é um paradigma pessoal? A visão com que esta pessoa enxerga o mundo, as suas representações. Só que ela está embutida numa sociedade. Então ela vai adequar a visão de mundo dela ao paradigma social e cultural de uma dada sociedade. Isso é muito importante. E aí ela começa a absorver as formas de conhecimento que é comum àquele grupo, àquela sociedade. E por aí ela vai adaptando a sua vida a essas formas de conhecimento. Se um dia alguma dessas formas não servir mais para ela, ela vai buscar mudanças e vai buscar novas formas de conhecimento. Temos muitas formas de conhecimento. Formas mais elaboradas, mais abstratas de conhecimento. A política é uma forma de conhecimento. A religião é uma forma de conhecimento. A diplomacia é uma forma de conhecimento. Veja, imagine que você mora numa casa que é geminada, que tem aquela parede comum com uma outra casa. E o seu vizinho toca bateria o tempo todo. Mas você é um monge budista e quer meditar o tempo todo. Se você estiver meditando ele tocar bateria, você não vai conseguir meditar. Então ele não pode tocar bateria. Mas se o serviço dele é tocar bateria, ele precisa ensaiar, ele não pode deixar de tocar bateria. Então a presença de um atrapalha a presença do outro. Então vão discutir. Eles têm que chegar num acordo. Então a experiência humana mostrou que a melhor forma é conciliar as coisas. No passado não havia um acordo, um matava o outro.
mas percebemos que isso tem um preço, tem um retorno, tá? Você paga caro por isso. Então, o que acontece? A gente vai buscar formas de conciliar isso. Isso é uma diplomacia. É uma forma de conhecimento. Você vai se ajustar àquilo, vai tentar entender. Aí vai combinar com o seu vizinho. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Você toca a bateria de segunda, quarta e sexta. E eu me medito de terça, quinta e sábado. E no domingo, das 6 da manhã até às 6 da tarde, você toca a bateria. Das 6 da tarde à meia-noite eu medito. E da meia-noite às 6 da manhã a gente dorme. Feito, feito. Então você entrou num acordo. Esse jogo de cintura, essa forma de buscar conciliar, é o que faz parte da diplomacia. Isso é uma forma de conhecimento. Nós aprendemos isso. Um país usa deste conhecimento. Se não houver entendimento, tem conflito. Você vai bater no seu vizinho, você vai apanhar do seu vizinho, um vai matar o outro, isso vai dar polícia. Se for entre países, vai gerar guerra, enfim. Então, a diplomacia é uma forma de conhecimento. A religião é uma forma de conhecimento. A filosofia é uma forma de conhecimento. E a ciência também é uma forma de conhecimento. Existem muitas formas de conhecimento, mas os epistemologistas, também chamados de epistemólogos, os epistemologistas, eles classificaram as formas de conhecimento em algumas categorias. Dentre essas, eu resumi tudo em 3. Tem alguns que classificam em 4, outros em até 5. Mas eu acho que essas 3 categorias são suficientes para a gente começar a entender um pouquinho das formas de conhecimento. As formas de conhecimento podem ser classificadas em conhecimento vulgar, conhecimento filosófico e conhecimento científico. Vulgar, filosófico e científico. E já aviso de antemão, só vai ser chamado de ciência aquilo que cai na categoria de conhecimento científico. O que cai na categoria de conhecimento filosófico e vulgar não é científico. Tá? Então, como que a gente caracteriza essas categorias? O que é conhecimento vulgar? Bom, a palavra vulgar, vulgo, do latim, quer dizer povo. A palavra vulgar quer dizer popular. É aquele conhecimento do povo, aquele conhecimento geralmente transmitido oralmente, de pai para filho, de geração em geração. Aí a gente associa os mitos, os relatos mitológicos, as lendas, as mitologias. O que é um mito? O mito é um contexto explicativo, não lógico, muitas vezes fantástico, fantasioso, motivado pelo meio físico e humano em que vive a coletividade. Ou seja, o mito tem sempre um contexto explicativo. Se não for para explicar algo, não é mito. Então, vamos pegar os chineses. Os povos chineses, para explicar a mudança das fases da Lua, eles explicavam que existia um dragão com poderes sobrenaturais. O dragão chinês parece uma cobra voadora. Esse dragão era invisível ao homem, mas ele ia lá, a Lua estava aqui inteira, ele ia lá e comia um pedacinho da Lua. Igual você comer um biscoito. Tá? Você tira um pedaço, aí vai ficando aquela meia Lua. Aí, na outra semana, ele tira mais um pedaço. Vai diminuindo. Outra mais, até comer a Lua por completo e a Lua desaparecer. Por alguma razão, ele regurgitava essa Lua e repetia o processo. Essa explicação é um mito. Tá? É uma maneira de eu explicar como que surgem as fases da Lua. Então, veja que ele tem um contexto explicativo, mas ele não é lógico. Ele muitas vezes apela para o sobrenatural, para o fantástico, mas é uma forma dele explicar. Então, por que ele é fantasioso? Ele apela mais para as forças da imaginação. Por que ele é pouco lógico? Porque ele não tem coerência interna, ele se contradiz. Tem um dragão invisível. Como é que eu detecto esse dragão? Mas o dragão ele está aqui, mas é invisível. Tá bom, então vou usar alguma técnica para detectar esse dragão. Vou jogar farinha aqui no chão, se o dragão pisar, vai marcar.
Ah, tá, mas esse dragão ele voa, ele fica no ar. Tá bom, vou borrifar com tinta. Ah, tá, mas o dragão ele é feito de uma substância que nenhuma tinta adere a ele. Ah, tá bom, então, ou seja, por mais que eu tente testar isso, ele sempre não permite o teste, o que mostra uma falta de coerência. Ele sempre tem uma explicação para que eu não consiga testá-lo. Ele é explicativo, tá? Se não tiver função de explicação de algum fenômeno, não é mito. O que é um relato mitológico? É uma elaboração de natureza poética, literária, moral, que se faz sobre um mito ou algum fato histórico. Muitas vezes, para você explicar um fenômeno da natureza ou explicar um fato histórico, você vai criar um mito. Ou seja, um mito é aquela coisa explicativa fantasiosa. Mas para poder ensinar os outros sobre esse mito, você cria uma história para ele. Você elabora uma história, uma dada narrativa, de maneira poética, literária. Então você vai criar uma história. Por exemplo, um relato mitológico. Se você olha a constelação de Órion no céu, Órion é a constelação que tem as Três Marias. As Três Marias formam o cinturão de Órion. Órion, na mitologia grega, ele era um caçador. Tá? Um caçador que não temia nada, enfrentava feras, enfrentava monstros. E um dia, a deusa Hera se apaixona por ele. Mas ele não quis nada com a deusa Hera. E aí, ela se vingou dele, enfeitiçando, ela era uma deusa, ela enfeitiça um escorpião. E o escorpião é o único animal que tinha o poder para matar Órion. Então, Órion não enfrentava o escorpião. Quando o escorpião aparecia, Órion fugia. Então, Órion e escorpião nunca se encontram. Esse é um relato mitológico, tem todo um texto, toda uma história, uma narrativa sobre isso muito bonita. Isso é um relato mitológico. Para explicar por que você não vê no céu a constelação de Escorpião e Órion ao mesmo tempo. Quando Órion nasce, a constelação de Escorpião se põe e vice-versa. É uma explicação, ou seja, explicar um fenômeno, porém, eu desenvolvi toda uma história para isso. Isso é um relato mitológico. Um conjunto de relatos mitológicos é o que nós chamamos de mitologia. A mitologia grega é um conjunto literário de vários relatos mitológicos. Tá? Bom, o conhecimento vulgar, como eu disse, vulgo quer dizer povo. Conhecimento vulgar é sinônimo de conhecimento popular. Como que se caracteriza o conhecimento vulgar? Conhecimento vulgar, nós vamos falar primeiro dele, para depois falar do filosófico e, por último, científico. Conhecimento vulgar ele é assistemático. O que vem a ser assistemático? Não tem um método de estudo, não tem uma metodologia de se estudar. Muitas vezes, do jeito que te ensinam, você aceita como verdade e não discute. Não tem nenhuma metodologia, não tem uma forma de desenvolver esse estudo. Ele é assistemático. Ele é acrítico. Você não critica. Do jeito que te ensinam, você aceita e não faz críticas dele. O conhecimento vulgar, ele é impreciso. Aqui, não confunda impreciso com certo. Imprecisão não é certeza. A gente chama, em ciências físicas principalmente, uma medida ela é precisa quando ela se repete sempre da mesma forma. Ou seja, quando há reprodutibilidade. Se eu pego um objeto, por exemplo, esse celular aqui, e solto de uma dada altura, isso aqui cai com aceleração da gravidade de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Está duvidando? Vai lá e mede. Se você medir, você vai chegar à mesma conclusão que eu. Ou seja, eu sou preciso. Toda vez que alguém medir isso, chega no mesmo valor. Não significa que esse valor é absolutamente certo ou errado. Precisão tem a ver com reprodutibilidade.
O conhecimento vulgar ele é impreciso, ou seja, ele não se reproduz. Ora você fala que é de um jeito, aí não acontece daquele jeito. Ora você fala que é de outro, não acontece. O conhecimento vulgar é ambíguo. Ambiguidade quer dizer dá margem a múltiplas interpretações. O conhecimento vulgar ele é autocontraditório, ou seja, muitas vezes ele afirma uma coisa e depois nega o que afirmou. E o conhecimento vulgar é preconceituoso, no sentido estrito da palavra, preconceito. Ele faz um julgamento antecipado, faz um conceito antecipado das coisas, mesmo sem ter base para isso. Isso é conhecimento vulgar. No momento atual, nós temos o chamado folclore. O folclore é uma forma de conhecimento vulgar. Vem do inglês folklore, que quer dizer sabedoria popular. É um exemplo típico de conhecimento vulgar. Os folclores, as lendas, se você falar em mula sem cabeça, boitatá, lobisomem, saci pererê e etc., isso é um folclore. Tá? Faz parte da sabedoria popular. Isso é conhecimento vulgar. Dentre os folclores, nós temos muitas formas de conhecimento vulgar. Não só aquele folclore narrativo, na forma de lenda, mas muitos que são passados de pai para filho, de geração em geração. Por exemplo, entre essas formas de conhecimento vulgar, nós temos muito. Provavelmente todos vocês já ouviram falar que leite com manga mata. Isso é um conhecimento vulgar. Não, ele não mata. E vamos explicar aqui por quê. Vamos pensar. Alguém fala, leite com manga mata. Esse conhecimento que é passado, ele é sistemático ou assistemático? Se você for na literatura, você não encontra. Então você vê que é assistemático, não foi desenvolvida nenhuma metodologia de estudo. Ninguém foi para o laboratório, picotou vários pedaços de manga, misturou em diferentes concentrações de leite, deu para a cobaia, mediu quantas morreram. Não, isso não tem. Tá? Não há nenhum método de estudo sobre isso especificamente. Então, falar que leite com manga mata é um conhecimento vulgar, ele se caracteriza como assistemático. Ele é acrítico. Por que ele é acrítico? Porque muitas vezes você aceita esse conhecimento sem crítica. Muitas vezes esse conhecimento é imposto na sua cabeça, é colocado para você quando você ainda é criança. A criança está lá com a mão e a boca toda lambuzada de manga e tomando um copo de leite. A mãe fala, moleque, não faz uma coisa dessa. Você quase morre do coração. Você nem pergunta o porquê. Tá? A mãe falou que faz mal e você ancora esse conhecimento e não discute mais. Quando fica adulto, muitas vezes não questiona. Ele é impreciso. Tá? Ele não apresenta reprodutibilidade. Tá? Se você for numa boa casa de suco e tomar um suco de manga, é leite com manga. E as pessoas não morrem. Ele é ambíguo, dá margem às múltiplas interpretações. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas, entrevistar, falar sobre conhecimento vulgar, buscar esse conhecimento. E certa vez conversei com uma senhora e ela, ali, sempre com essa pessoal do sítio, com um conhecimento muito rico. As pessoas que moram, passaram a vida toda no sítio, têm um conhecimento vulgar muito rico. E eu, de certa forma, fui preconceituoso, porque eu fiz uma pergunta falei, por que o senhor acha que leite com manga mata? E ela virou para mim e falou, quem disse uma coisa dessa? E eu tomei um susto, porque todo mundo que mora no sítio, que passou a vida no sítio, tem essa mentalidade. E ela não. Ela falou, quem te disse uma coisa dessa? E ela virou para mim e falou, leite com manga não mata. O que mata é manga com leite. Ou seja, ela deu uma outra interpretação para isso. Isto é ambiguidade. Ou seja, o conhecimento vulgar é ambíguo.
Ele é autocontraditório. Afirma que mata, mas se você toma e não morre, ele cai em contradição, aí ele tenta arranjar argumentos, você vai lá, não se sustenta. Viola a lógica. Tudo que for autocontraditório é porque violou a lógica formal. Ele é preconceituoso, faz esse julgamento antecipado, tá? Ou seja, faz um pré-julgamento sem ter base para analisar isso. Então, esse é um exemplo típico de conhecimento vulgar. E essas formas de conhecimento, existem muitas que se enquadram em tudo isso aqui, tá? Então, eu já fiz um levantamento de centenas disso. Citando apenas algumas, todo mundo aqui já ouviu falar que comer e tomar banho morre, ou comer e nadar morre. Isso é uma forma de conhecimento vulgar. Não morre. Você fala, mas espera aí, eu posso comer e tomar banho que eu não vou morrer? Eu posso comer e nadar que eu não vou morrer? Pode, mas vamos devagar. Porque vai que você come, nada e morre, aí vão colocar a culpa em mim. Não, vamos analisar isso direito. O que eu quero dizer é, não há qualquer correlação entre o processo digestório e a água na superfície do corpo. Não há correlação disso. Isso tem trabalhos mostrando. Não. Então, se eu comer e tomar um banho, a água caindo na superfície da minha pele não interfere no processo digestório. E se eu comer e nadar? A mesma coisa, não interfere. Mas temos que entender um pouquinho sobre o processo digestório. Quando você come, o alimento cai no estômago e dali vai para o intestino. Ali, o pâncreas começa a secretar várias enzimas ali dentro, o intestino começa a trabalhar, fazer peristaltismo. Para que a célula trabalhe, ela precisa de energia. E para que ela obtenha energia, ela precisa de alimento, basicamente glicose e oxigênio. Então, o nosso sistema circulatório é fechado, quer dizer, não entra sangue, nem sai sangue, a não ser quando você se corta ou quando a mulher menstrua. Mas tirando isso, o sistema circulatório não entra sangue nem sai sangue, ele é fechado. E é ele que transporta micronutrientes e oxigênio para as células. Se a digestão está sendo feita aqui na região do intestino, o que é que vai acontecer? Aquela região trabalha mais, precisa de energia, precisa de alimento e oxigênio. Então, aumenta o fluxo de sangue para aquela região. Como o sistema circulatório é fechado, se aumenta oxigênio para aquela região, começa a cair oxigênio em outras áreas do corpo, entre elas o cérebro. A taxa de oxigenação cerebral começa a diminuir durante o processo digestório. Isso traz alguns sinais, e sintomas, como bocejo. Você começa a bocejar. Aquele bocejo, muitas vezes, está associado a uma baixa oxigenação cerebral. Por isso que o sono ele é fisiológico após você comer. Em alguns países é até tradição, depois que você se alimenta, dormir um pouco, porque vem o sono. Então, o bocejo manifesta isso. Uma pequena queda na taxa de oxigenação cerebral. Mas até aí, tudo bem. O que acontece se essa pessoa que acabou de comer for nadar? O contato com a água não há problema algum. O problema é o esforço dentro da água. Imagina que a pessoa comeu ali 2 pratos de feijoada e resolve nadar. Além de ficar chacoalhando, que isso pode causar enjoo e produzir vômito, a pessoa está dentro d'água. Aí o rapaz está ali, quer impressionar a menina que está passando, ele comeu 2 pratos de feijoada e fala, eu vou mergulhar, eu vou atravessar essa piscina, 25 metros por baixo d'água. Aí ele pula, e naquele esforço, vai. Só que ele está com a respiração presa, não entra mais oxigênio, a água tem uma alta viscosidade, não parece, mas tem. Então exige um esforço grande. Qualquer um que já brincou numa piscina, chega no final da tarde e está arrebentado, devido ao esforço. Então, quando você está na piscina, o esforço que você faz é muito grande. E o músculo precisa de oxigênio. Só que se você comeu, todo esse oxigênio está, ou parte dele está sendo direcionado para o aparelho digestório. Então, se eu forçar o músculo, vai precisar, uma outra parte vai para os músculos. E a taxa de oxigenação cerebral vai caindo. Até que ela atinge um limite. Abaixo daquele limite, teu cérebro reseta. Você entra num estado de
lipotimia, ou seja, desmaio, você desmaia embaixo d'água. E se você desmaiar embaixo d'água e ninguém te acudir, você morre afogado. Aí as pessoas vão falar, tá vendo? Comeu, nadou, morreu. Muitos vão associar congestão e aquela coisa toda. Não, morreu, morreu porque fez um esforço indevido embaixo d'água depois de ter comido. Poderia ter morrido de outra maneira. Come 2 pratos de feijoada, assistiu um filme do Schwarzenegger, ficou empolgado, vai para a academia, olha para um halter de 100 kg e fala, vou erguer isso. Faz um esforço enorme. Na hora que está fazendo esforço, a taxa de oxigenação cerebral cai, a pessoa desmaia, cai no chão, o halter cai na cabeça e mata do mesmo jeito. Não tem nada a ver com água. Então, o que eu quero dizer aqui, resumindo, a crença é que a água que vai provocar a morte. Tanto é que se você comer e tomar um banho, não vai ter problema nenhum. Tá? Você pode comer, tomar banho. Em algumas culturas, as pessoas fazem isso direto. Tá? Então, essa é uma forma de conhecimento vulgar. Outras que eu levantei, são muitas. Deixa eu me lembrar alguma aqui. Se a mulher estiver menstruada e lavar a cabeça, vai ter crise convulsiva, ou no mínimo vai ter dor de cabeça. Isso é uma outra lenda urbana. Então, falam que a mulher não deve tomar banho no período menstrual, o que é complicado. O fluxo menstrual contém sangue, contém resíduo de tecidos, proteínas, às vezes até hormônios ali, e o canal vaginal, com esse resíduo, fica quente e úmido, pode ser foco de bactéria e fungo. A falta de banho pode gerar um processo infeccioso, então não é adequado. Tá? Tem que tomar banho sim. Então essas crenças são muito fortes para algumas pessoas. E isso tem que ser corrigido. Essa correção se faz com educação. Outra, se a mulher estiver grávida e tiver o desejo de comer algo e esse desejo não for realizado, a criança vai nascer com um sinal associado àquele desejo, ou com aquele alimento que a pessoa desejou comer. Esse é muito forte. Uma vez, nessas minhas pesquisas, eu vi uma senhora, também uma vez, comentando sobre a filha. A filha devia ter uns 16 anos, por aí. E a filha tinha uma marca muito grande, uma tumoração grande, escura na pele, toda pintadinha de preta. E a mulher disse assim para mim, quando eu estava com vontade, quando eu estava grávida dessa aí, apontou para a menina, eu estava com vontade de comer bife de fígado. Como eu não comia, ela nasceu com um bife de fígado colado no braço. E ela disse mais, não era qualquer bife de fígado, era bife de fígado com pimenta do reino, que justificava as pintinhas. Isso é um conhecimento vulgar. Uma crença muito forte, uma crença ancorada na pessoa. Aquilo que a menina tinha provavelmente era uma tumoração benigna ali, talvez alguma forma de hemangioma, que precisaria mandar para a clínica, mas não era bife de fígado. Outra, se a mulher tiver grávida e guardar a chave dentro do sutiã no seio direito, ela fecha a boca da criança, a criança nasce sem boca. Se for no seio esquerdo, ela abre a boca da criança, a criança nasce com aquela boca rasgada, com aquela fenda labial, conhecida como lábio leporino. É outra crendice. Uma que eu ouvi, e realmente ouvi mais de uma vez, o que assusta, é que se a mulher tiver menstruada e passar embaixo de uma árvore que tem um tipo específico de mandruvá, ela engravida, o que é absurdo. Bom, para quem não sabe, mandruvá é um tipo de lagarta que dá em árvore. Absurdo, não faz o menor sentido, por várias razões. Primeiro, no período menstrual já é mais difícil engravidar. Cuidado, engravida, pode engravidar no período menstrual. Muitos índios usam o período menstrual como um método contraceptivo. Tem relações sexuais nesse período e ainda assim nasce um monte de indinho. Então, mas é mais difícil, isso é fato. Durante o período menstrual é mais difícil engravidar. Então já dificulta aí. Outro, ser humano e o mandruvá são espécies muito diferentes. Número de cromossomos totalmente diferentes. Ainda que cruze, não nasce nada. E terceiro, anatomia totalmente diferente, órgãos sexuais totalmente diferentes.
Então, em outras palavras, é um absurdo e já ouvi essa crença mais de uma vez, inclusive por estudantes universitários. Então, temos que filtrar um pouco do nosso conhecimento vulgar. Tá? Teve um caso, uma vez eu li, não me lembro que jornal, isso faz tempo, isso foi nos anos 90, não me lembro, foi uma reportagem, não lembro se era no jornal, se era na revista, tá? Não vou citar nome de jornal e revista aqui, mas era uma história que dizia o seguinte: uma moça veio lá do norte, lá no norte do país tem a história do boto, uma história muito forte. Tá? O boto é um mamífero, um parente do golfinho, que existe ali no rio Amazonas e nos seus afluentes, e que em noites de lua cheia o boto sai da água, se transforma num homem muito bonito e hipnotiza as mulheres, transa com elas e depois volta para a água na forma de boto. E quando a mulher sai do transe, não lembra o que aconteceu, quando vai ver se está grávida. Quem é o pai? É o boto. Essa história ela existe ainda em algumas culturas do norte do país. E o que eu li nessa reportagem, isso no final dos anos 90, era que uma moça veio tentar a vida em São Paulo, veio do norte, e não lembro com o que ela trabalhava, enfim, mas ela começou a não passar muito bem, procurou um médico, era uma pessoa sem muito estudo, procurou um médico, o médico fez a anamnese, perguntou quando foi a última vez que ela manteve relação sexual, e ela falou que nunca manteve relação sexual. Aí o médico examinou e falou: olha, você manteve relação sexual, você está grávida. E essa moça tomou um susto muito grande. Tomou um susto, por quê? Porque ela não tinha como engravidar. Mas o médico falou: mas você está grávida, você manteve relação sexual? Ela falou: não, não mantive. O médico falou assim: mas como não manteve se você está grávida? E ela virou para ele e falou: só se foi o boto. Aí o médico deu corda. Falou: tá, tudo bem. Lá no norte do país tem o boto, mas você está na cidade de São Paulo, o boto vem da onde? Ela falou: só se for do rio Tietê. Quer dizer, se o coitado do boto entrar no rio Tietê, ali em São Paulo ele morre contaminado. Mas o que quero dizer com isso? É que essa história é muito forte. Essa moça, ela não está mentindo. Muitos acham que ela está inventando. Não. Na cabeça dela, ela pode ter engravidado por causa do boto. E por que isso? Ela não sabe que relação sexual engravida? Não, ela não sabe. Ninguém ensinou essa pessoa que relação sexual engravida. Falaram que era mais que isso, que era proibido e que era pecado. Mas um dia ela foi atrás disso e gostou. Mas na cabeça dela nunca passou que isso engravidasse. Então, são formas de conhecimento que estão muito fortes, estão muito ancoradas na mente dessas pessoas. Isso é conhecimento vulgar. Conhecimento vulgar tem a ver com o senso comum, tá? A percepção, ou seja, a experiência sensorial imediata. Nossa percepção tem a ver com a nossa organização de sensações. Tá? Objeto, captado pelos sentidos, são interpretados, tá? Tem as sensações organizadas que a gente chama de percepção. Isso é interpretado. Olha essa figura aqui. Você vê uma planta ou um rosto de uma moça? Tá? Tem a ver com... Claro que existem técnicas hoje que a gente pode enganar os nossos sentidos. Uma delas que eu gosto é essa aqui. Isso aqui eu acho incrível. Tá? Se você olhar nessa figura aqui, pergunto qual delas é mais escura? O quadrado com a letra A ou com a letra B? Olhando, a gente vê nitidamente que é com a letra B. Mas você precisa fazer o teste, imprimir isso numa impressora de boa qualidade, recortar e pôr lado a lado. Eles são exatamente da mesma cor. Tá? Então, existe todo um contraste aqui na vizinhança que causa essa ilusão. Então, os nossos sentidos podem ser enganados. Mas a gente também consegue perceber uma parte da coisa e o cérebro complementar o resto. Eu gosto muito desse quadro aqui. Ó. Consegue ler? Então, vou dar um tempinho aí para vocês derem uma pausa no vídeo e leiam. Vocês vão ver que vocês conseguem ler isso aí. Está escrito: de acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa qual a ordem das letras
em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você pode ainda ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Entendeu? Ou seja, teu cérebro ele pega a palavra como um todo. Então, na hora que ele bate o olho nisso, ele consegue interpretar. Você fala, a interpretação, então ela é uma construção. É uma construção. Olha aí esse também. Pausa o vídeo aí e dá uma lida. Deixa eu sair da frente aí para você ler aqui. Aí você consegue ler. Eu vou ler aqui para vocês. Poema matemático. Às vezes, eu acordo meio matemático. Deixo toda a abstração natural de lado e me ponho a pensar em números, como se fosse uma pessoa racional. São 7 disso, 9 daquilo, 15 para as 11, 300 gramas de presunto. Se você olha um pouco, as imagens se formam. Mas logo caio na real e começo a fazer versos indo-arábicos. Ou seja, esse é um pouquinho mais difícil de ler, mas a gente consegue. Então, o nosso cérebro ele capta padrões, a gente percebe padrões do mundo, mas ainda assim a gente se engana. E o conhecimento vulgar, muitas vezes, vem de uma interpretação distorcida do meio que nos cerca, de uma interpretação imediata. O conhecimento filosófico. Voltar aqui ainda no conhecimento vulgar, a gente pensa, fala em conhecimento vulgar, pensa em mula sem cabeça, boitatá, esses folclores, mas nós, a nossa sociedade moderna, dentro das universidades, está cheio de conhecimento vulgar. Existe uma ala do conhecimento vulgar que a gente chama de lendas urbanas. E todos nós estamos contaminados por isso. Vez ou outra, a gente acaba recebendo uma informação dessa e processando e aceitando. Muitas dessas hoje a gente toma como fake news. Porém, as lendas urbanas existem aí das mais variadas formas. Vamos pegar coisas famosas aí. Por exemplo, a Coca-Cola é feita com cocaína. Muita gente já leu sobre isso, já viu, já apareceu até em locais escritos. Isso significa que a Coca-Cola deve ter um componente de cocaína. Mas quando você vai para o laboratório e analisa, não tem. Não tem. Apesar do nome Coca e cocaína também ter esse termo Coca, não existe cocaína na Coca. Tá? Ou cocaína dentro da Coca-Cola. Então, isso é uma lenda urbana. E se espalhou e muita gente acreditou nisso por bastante tempo. Outro. Deixa eu ver aqui. Hambúrguer do McDonald's é feito com carne de minhoca. Isso se espalhou e chegou a quebrar McDonald's em alguns países. Tá? Isso tinha uma proposta puramente mercadológica. É uma lenda urbana. Existem lendas urbanas mais sobrenaturais, como a loira do banheiro, que assustou muita gente por muito tempo. Década de 70, 80 e 90 era muito forte essa crença da loira do banheiro. Mas temos coisas do tipo Elvis Presley não morreu, tá? Michael Jackson não morreu, ou coisas que saem até da comunidade científica. Tá? Um astronauta chinês, ele, ao olhar do espaço, ele viu a muralha da China toda. E a muralha da China é uma construção humana. E depois foi divulgado que a muralha da China talvez seria a única construção humana possível ser vista do espaço. E até astronautas da NASA chegaram a ver isso. A própria NASA falou sobre isso. Isso foi publicado em livros. E hoje sabemos que isso é falso. Aquele chinês confundiu
uma parte do relevo com a muralha da China. A muralha da China não dá para ser vista do espaço dessa forma. Tá? Isso virou uma lenda urbana e assim por diante. Existem lendas urbanas associadas a certas crenças, crendices, tá? Como a existência de marcianos ou seres extraterrestres. Aí vamos falar de ET de Varginha, enfim. Tudo isso está associado às chamadas lendas urbanas, que fazem parte também do conhecimento vulgar. Folclores. Lembra que eu falei que a história de Jesus como Cristo é folclórica? Então ela é um conhecimento vulgar também. Os livros sagrados, quer seja a Bíblia, quer seja o Alcorão, quer seja o Bhagavad Gita, quer seja o Tao Te Ching, enfim, todos esses livros, todos eles têm uma componente de conhecimento vulgar, passado de pai para filho, de geração em geração. Vamos falar agora do conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, ele é diferente do conhecimento vulgar. Ele já é sistemático, ele tem um método de análise, uma hermenêutica própria, ou seja, toda uma interpretação própria. Ele é extremamente crítico, ele não aceita a informação do jeito que ela vem, ele analisa, ele tenta desconstruir aquela informação para reconstruí-la de uma outra perspectiva, e ele é lógico, totalmente lógico. E ele trabalha principalmente com a realidade subjetiva. O que é a realidade subjetiva? É aquela realidade que não é passível de medição, ou seja, você não pode medir. Vamos dar um exemplo. A gente pode dividir a percepção do mundo em duas realidades. A realidade objetiva, que é passível de medição, e a realidade subjetiva, que não é passível de medição. Realidade objetiva é aquilo que os físicos lidam o tempo todo. O físico lida com realidade objetiva. A ciência fisicalista lida com realidade objetiva. Então, se eu falar a altura da porta, a altura eu meço? Meço. A altura pertence à realidade objetiva. A temperatura da sala eu meço? Meço. Então, temperatura pertence à realidade objetiva. A área de um campo de futebol eu meço? Meço. A área pertence à realidade objetiva. A distância da Terra à Lua eu meço? Meço. A distância pertence à realidade objetiva. Eu quantifico, eu meço. Agora, a realidade subjetiva, ela lida com aquilo que nós não medimos, até com aquilo que nós nem sabemos se existe, mas se existir, não é passível de medição. Por exemplo, amor, eu meço? Não, amor não se mede. Tá? Não tem nenhuma forma de medir amor. Amor é um sentimento e, como amor, outras formas de sentimento também não são passíveis de medição. Ódio não se mede, fúria não se mede, cólera não se mede, enfim. Tá? Frustração não se mede. Sentimentos estão na categoria de subjetividade, portanto, pertencem à realidade subjetiva. Existem coisas que a gente nem sabe se de fato existem. Existem coisas que... Ficou péssima essa frase, né? Mas tem afirmações que fazemos sobre a realidade subjetiva que, na verdade, não sabemos se existem. Mas se existir, vai pertencer à realidade subjetiva porque não é passível de medição. Por exemplo, espírito existe? Alma existe? Deus existe? Não sabemos. Mas se existir, pertence à realidade subjetiva, porque não é passível de medição, não dá para quantificar. Ninguém pegou Deus e levou para o laboratório, isso não tem jeito. Ninguém pega um espírito e leva para o laboratório. Então, isso está vinculado à realidade subjetiva. E o conhecimento filosófico lida com a realidade subjetiva, lida com certas angústias humanas, então, com os aspectos sociológicos, antropológicos, com os aspectos políticos e mesmo com os aspectos metafísicos. Metafísica, meta quer dizer além de, aquilo que está além da física, que eu já não posso medir mais. Isso faz parte do conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, ele parte
de uma ideia, claro, e aqui eu vou colocar de uma forma muito simples, por várias razões. Uma delas é que eu não sou filósofo, e a segunda não é o foco principal do nosso trabalho. Mas o filósofo trabalha muito com silogismos, que são conexões de ideias, que a gente chama de premissas. Ele tem um termo menor, que é um sujeito, um termo maior, um predicado, um conector dessas duas e uma conclusão. Essa concatenação de termos, de premissas, a gente chama de silogismo. Aqui eu vou usar um silogismo. Todo homem é mortal. Isso é uma verdade, tá? Não existe nenhum homem que não seja mortal que a gente conheça. Então, isso é uma verdade. Todo homem é mortal. Aí eu coloco a afirmação: Pedro é homem. Se todo homem é mortal e Pedro é homem, logo eu concluo que Pedro é mortal. Se todo homem é mortal, é verdade. E se Pedro homem é verdade, então Pedro mortal é verdade. Essa concatenação de ideias, de frases lógicas, faz com que nós cheguemos a uma conclusão também lógica. Isso é um silogismo. Tá? Então, o filósofo usa muito dessa forma de pensar. Todo homem é mortal, Pedro é homem, logo Pedro é mortal. E aí a gente pode criar muitos silogismos. Muito tempo atrás, eu vi um texto, tinha um autor, não vou saber quem era o autor, eu não sei se esse autor criou, ele compilou de várias fontes, mas era muito bacana. E ele usava vários silogismos e também usava sofismas. O que são sofismas? A gente brinca que são lógicas e lógicas. Ou seja, ele usa premissas verdadeiras, mas chega numa conclusão falsa. Com qual objetivo? Induzir você ao erro, te enganar. Os sofistas, um grupo de filósofos da antiguidade, que usava muito dessas ideias para, algumas vezes, enganar terceiros, outra vez tirar proveito de situações. E este filósofo usava bastante sofismas. Vou ler esse sofisma que está aqui, depois eu falo dele, desse texto antigo que eu falei. Isso é um sofisma, olha. As galinhas têm 2 pés. Isso é uma verdade. Os homens têm 2 pés. Isso é uma verdade. Logo, os homens são galinhas. Isso é falso. Mas se você coloca dentro de um contexto com várias ideias concatenadas, levando a uma conclusão verdadeira, quando chega essa, você toma um susto. Ela passa muitas vezes, você questiona assim, será que é verdadeira? E às vezes você passa, não, obviamente não a ideia de galinha, mas um texto bem mais elaborado pode te induzir ao erro. Então, as galinhas têm 2 pés, verdade. Os homens têm 2 pés, verdade. Logo, os homens são galinhas, verdades. Apesar que algumas mulheres diriam que essa frase é verdadeira, mas ela é falsa. Olha esse sofisma aqui. O rato rói. Isso é uma verdade. O rato começa com a letra R. Isso é uma verdade. Logo, a letra R rói. Isso é falso. Deixa eu ver se eu lembro um trecho desse. Era um texto grande, mas tinha muitas dessas. Começava uma coisa assim. O amor é cego. Deus é amor, portanto, Deus é cego. Mas Stevie Wonder é cego. Stevie Wonder é o cantor. Portanto, Stevie Wonder é Deus. Olha a conexão que ele faz. Aí depois ele colocava uma coisa assim. Disseram-me que sou ninguém. Eu acho que era isso. Disseram-me que sou ninguém. Depois eu não lembro como que ele... Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Era assim. Disseram-me que sou ninguém. Ninguém é perfeito. Portanto, eu sou perfeito. Mas só Deus é perfeito. Portanto, eu sou Deus. Meu Deus, eu estou cego. Então ele fazia essas brincadeiras, concatenando essas ideias. Tem uma que eu vi certa vez, que eu falo, os alunos gostam muito, que diz, quanto mais se estuda, mais se sabe. Quanto mais se sabe, mais se esquece. Quanto mais se esquece, menos se sabe. Quanto menos se sabe, menos se esquece. Portanto, mais se sabe. Então, para que estudar? Veja, é um sofisma, tá?
Vamos falar do conhecimento científico, que é o nosso foco aqui. O que é o conhecimento científico? Usando uma frase curta e grossa. Conhecimento científico é o oposto do conhecimento vulgar. O conhecimento científico ele é sistemático, crítico, preciso, lógico, ele não é ambíguo, ele não é preconceituoso e ele trabalha com a realidade objetiva, ou seja, com os processos passíveis de medição. Você fala, nossa, então ele é o contrário. É, mas aqui a gente tem a mente aberta um pouco. Temos que olhar isso também com uma certa análise crítica. Veja, o conhecimento científico não é preconceituoso. Perfeito. Algo idealizado. Mas quem que faz o conhecimento científico? É o cientista. E o cientista é um ser humano. E o ser humano, na sua essência, ele é preconceituoso. Portanto, quando eu quero separar o conhecimento científico do cientista, é impossível. Então, a ciência, muitas vezes, ela comete preconceitos, sim. E isso aconteceu muitas vezes ao longo da história e continua acontecendo. Mas o método idealizado de ciência, então, não pode ser preconceituosa. O que a ciência faz é uma descrição quantitativa da realidade objetiva. Eu vou colocar aqui o método científico, claro, de forma curta, extremamente sintética. Me perdoem aí os epistemologistas, mas é só para a gente poder entender um pouco dessa forma de pensamento. O cientista ele tem um método. Esse método não tem uma ordem. Eu vou colocar uma ordem, mas não precisa ser essa ordem. Geralmente o cientista tem uma ideia que ele queira defender, que ele queira mostrar que é verdadeira. Essa ideia chama-se tese, e ele se propõe a defender essa tese. Então, tese é a ideia que ele quer defender. Eu imagino tal coisa e quero me propor a pesquisar isso. Essa coisa é minha tese. Tá? Então, imagina o seguinte. Eu tenho uma tese que em Marte existem homenzinhos verdes do tamanho do meu polegar que habitam Marte. Tudo bem, que seja, por mais maluco. É minha tese. E eu quero mostrar que ela é verdadeira. Então, eu vou desenvolver uma pesquisa para mostrar que essa minha tese é verdadeira. Então, eu vou defender a minha tese. E como é que eu faço isso agora? Bom, eu vou para a literatura científica fazer um levantamento. Se alguém mais pesquisou algo, que informações eu tenho sobre homenzinhos verdes desse tamanho em Marte. E quando eu levanto tudo isso, de repente eu não encontro nada a esse respeito, mas eu encontro coisas que vão me auxiliar. Então imagine lá um pesquisador do Japão concluiu que em Marte existem seres vivos na forma de bactéria. Depois eu pego um trabalho de um alemão que afirma que em Marte existem possivelmente seres vivos não feitos de carbono, feitos de silício, que parecem mais com pedras. Aí eu pego o trabalho de um pesquisador polonês que fala, olha, não, Marte tem uma forma de vida espiritual, sei lá. Enfim, que todos esses trabalhos têm a ver com a minha tese. Eles têm uma coisa em comum. Tem a vida em Marte. Então eu vou pegar esses trabalhos que vão servir para me dar embasamento, falar, olha, tem vida em Marte. E eu vou trabalhar com essa ideia. Então eu devo partir dessa ideia para chegar na minha tese. Essa ideia que eu coletei de vários e peguei um núcleo comum, eu chamo de hipótese. Então eu tenho uma tese que existem homenzinhos verdes do tamanho de um polegar em Marte. Eu tenho uma hipótese de trabalho. Existe vida em Marte. Agora, eu preciso coletar fatos. O que são fatos? São evidências. Aquilo que mostram que deve ter vida em Marte e deve ter homenzinhos verdes pequenininhos em Marte. Bom, como que eu faria isso? Como que seria isso? Vou ter que fazer observações astronômicas, ver sondas marcianas que estão lá coletando amostras. Eu preciso de tudo isso. Se eu tiver esses fatos, agora, se esses fatos corroboram para minha tese, para minha hipótese, agora eu preciso linkar de maneira lógica
como é que essa vida em Marte, ou que esse homenzinho verde em Marte surgiu. Aí eu vou, através da lógica, das leis da natureza conhecida, eu vou linkar, criar um modelo. O que é um modelo? Modelo é uma representação de como a minha ideia e a minha hipótese funcionam. Se tem homenzinhos verdes em Marte, o meu modelo tem que explicar o que eles são, como que eles se desenvolveram lá e como eu detecto isso. Então, esse é o meu modelo. Eu construo isso. Eu pode ser um modelo puramente matemático, pode ser um modelo arquitetônico, pode ser um modelo explicativo, não importa, mas o meu modelo tem que dizer como que a minha hipótese, como a minha tese se sustentam baseada nos fatos. Uma vez que eu tenho um modelo é uma representação de algo, eu preciso mostrar que esse modelo funciona. Então, esse modelo ele tem que me dar condições de testes. A minha hipótese e a minha tese que estão embutidas no modelo tem que ser passíveis de teste. Se eu não puder testar, eu não faço ciência. E testar significa medir, tirar informações quantitativas que vão me mostrar se aquilo está de acordo com o meu pensamento ou não. Então, o meu modelo precisa ter uma consistência lógica e ser passível de medição. Uma coisa, a palavra modelo em grego é paradigma. Então, quando a gente fala paradigma, é um modelo, é uma representação de uma forma de pensamento. Tá? Então, tem que realizar experimentos. E desses experimentos, vou coletar os dados, vou fazer o tratamento estatístico desses dados e vou analisar o resultado. Se o resultado do experimento estiver de acordo com o modelo, com a tese, com a hipótese, eu aceito a minha hipótese, minha tese e o meu modelo como verdadeiro. Se não tiver, eu preciso buscar mais fatos, preciso refazer o modelo e muitas vezes preciso até reformular minha hipótese. Mas imagine que eu cheguei que o meu modelo é verdadeiro. Concluído o meu experimento. Agora eu não guardo isso só para mim. Eu vou publicar dentro de um formato próprio, em termos de artigo científico, em revistas especializadas, para que a comunidade científica possa analisar. Quem dá a palavra final não é o cientista, mas é a comunidade científica. A comunidade científica que vai dizer para você se aquilo está certo ou não. E como é que ela diz isso? Outros cientistas reproduzindo seus experimentos. Tá? E eles vão testar. Se uns chegam no mesmo resultado que você, concordam com você, e outros não, discordam, o seu modelo está em aberto. Então ele fica na discussão. Então a gente fica no campo da hipótese. Olha, pode ser, pode ser, pode ser. Porém, se a maioria esmagadora dos cientistas, ao fazer o experimento, confirmam os dados, confirmam o seu modelo começa a ter uma aceitação global. E ao longo do tempo, ele cria o status de lei. Existe uma lei agora, um evento verdadeiro que a gente vai tomar para si. A gente tem uma prova científica, mas temos que tomar cuidado com esse termo prova científica. Muita gente usa o termo prova científica, eu tenho uma prova, mas na verdade ele tem uma hipótese, ele tem uma tese, ele tem um modelo. Mas não é uma prova científica de fato. Provas científicas são muito poucas que existem. Tá? É assim que a ciência funciona. Esse é o método científico. A palavra teoria é mal entendida particularmente pelos não profissionais da ciência. Porque o termo teoria ele mudou o significado ao longo da história. No passado, teoria era simplesmente uma argumentação lógica. Então, quando eu argumento bem, eu dou uma ideia que eu falo, me dê ideia agora, e eu argumento bem, o pessoal fala, se desenvolveu uma teoria. Isso no passado era assim. Hoje, teoria é um corpo de conhecimento, com tese, hipótese, modelo, muito bem estruturado e muitas vezes com resultados confirmados. Quando eu vou lá no passado e uso o termo teoria, às vezes eu estou me referindo a algo não comprovado. No presente, quando eu uso um termo teoria, principalmente em física, a gente está falando de algo muito bem construído e com resultados confirmados. Por exemplo, quando se fala
teoria da evolução das espécies, esse termo teoria, lá do passado, era capacidade argumentativa, mas hoje não é uma prova. A teoria da evolução das espécies não é bem uma teoria, ela é um modelo. E é um modelo muito forte. Cada dia a gente encontra mais evidências, mais fatos que corroboram para a construção do modelo da evolução das espécies. Mas é um modelo, a gente não tem prova. O que é a prova? É você desenvolver todo aquele caminho até ter o experimento e reproduzir. Não dá para reproduzir, não dá para fazer o experimento e reproduzir a evolução. A evolução leva milhões de anos para acontecer. A gente não consegue reproduzir isso em laboratório. Então, falar em prova da evolução é um termo muito forte, ele é um modelo. E quando a gente fala em criacionismo também é um modelo. A gente não pode, mas é um modelo. É uma forma de pensamento que foi construída, arquitetada com uma tese e com uma hipótese. Era um modelo. Qual a diferença entre criacionismo e evolucionismo? No evolucionismo nós temos pilhas de evidência. E o criacionismo temos pouquíssimas, para não dizer nenhuma. Então a comunidade científica fica com o evolucionismo. O dia que o modelo criacionista conseguir evidências mais fortes, o cientista está com a cabeça aberta para comparar isso. E se aquele outro modelo for mais forte, a gente passa a aceitar aquele outro modelo. É assim que a ciência funciona. Henri Poincaré, físico, matemático e filósofo, disse certa vez, uma frase que eu gosto muito, que eu coloquei na minha dissertação de mestrado, essa frase. Ele diz: a ciência é fundamentada em fatos da mesma forma que uma casa é fundamentada em tijolos. Mas um conjunto de fatos não é uma ciência, da mesma maneira que uma pilha de tijolos não é uma casa. Isso eu acho muito verdadeiro. Juntar fatos por juntar não faz daquilo ciência. É muito mais, a ciência tem que ter uma argamassa para conectar tudo isso numa ordem tal que vire a casa, tá? Que vire esse corpo de conhecimento. O físico e astrônomo Carl Sagan disse certa vez: ciência é muito mais uma maneira de pensar do que um corpo de conhecimentos. E é verdade, a ciência está embutida no pensamento humano. Mesmo uma pessoa analfabeta, ela muitas vezes, na sua ação de analisar as coisas, ela tem um julgamento crítico, que é muito similar ao julgamento que a ciência propõe, a maneira de comparar. Às vezes ele não sabe nem medir com uma régua, mas ele compara tamanhos, vê quantas vezes um cabe no outro, enfim. Mas, como eu disse, a ciência faz uma descrição quantitativa da realidade objetiva e supõe uma ciência exclusivamente quantitativa. Tá? Uma ciência muito forte. Esse é um modelo que a gente chama de fisicalista, ou fisicalismo. O que é o fisicalismo? É um modelo que entende a ciência de uma forma reducionista, ou seja, a ciência evolui a partir de processos de medição. E toda a ciência converge para uma ciência mais ampla que dá base disso. E essa ciência é a física. Então, no modelo fisicalista, a física é a pilar de sustentação de todos os ramos da ciência, dos demais ramos da ciência. Então, a gente poderia pensar naquela árvore do conhecimento de Descartes adaptada. Eu fiz essa adaptação e gosto muito. Que é o seguinte: imagina o conhecimento como uma árvore. A raiz da árvore é a filosofia. E também o raciocínio lógico. Então, a matemática e a filosofia estão na raiz da árvore. E tanto a matemática quanto a filosofia, elas se enquadram numa forma de conhecimento filosófico. Quem são os conhecimentos filosóficos? O conhecimento filosófico é aqueles que se enquadram dentro da metodologia do conhecimento filosófico. Ou seja, ficou redundante, mas é isso mesmo. O conhecimento filosófico tem uma metodologia. Qualquer conhecimento que se enquadre naquela metodologia é um conhecimento filosófico. Exemplo fundamental de conhecimento filosófico: a filosofia. Outros: a sociologia, a antropologia, a gente poderia colocar a própria história, ela entra no conhecimento filosófico.
enfim, essas ciências ditas humanas, elas se enquadram muito no conhecimento filosófico. O conhecimento científico, dentro do fisicalismo, ele não aborda esses ramos do conhecimento como ciência. Ele trata como conhecimento filosófico. Ou seja, a filosofia, a matemática mesmo, a sociologia, antropologia, etc., dentro do modelo fisicalista, ele está enquadrado no conhecimento filosófico, não é ciência. E cuidado aqui, prestem muita atenção. Quando eu falo que algo não é ciência, ele não é menos importante. Muita gente toma isso como não é menos importante. Não pode ser tomado como ofensa. Falar que um conhecimento não é científico não está destruindo aquele conhecimento. Não, muitas formas de conhecimento não são científicas, mas nem por isso são menos importantes. Religião. Vamos pensar na religião. A religião, ela tem um pé no conhecimento vulgar, que é o conhecimento passado de pai para filho, de geração em geração, os relatos mitológicos. Vamos pegar a Bíblia. A Bíblia está cheia de relatos mitológicos. Aquilo é conhecimento vulgar. Mas a religião não está só no conhecimento vulgar. Ela tem uma parte do conhecimento vulgar e outra parte da religião está no conhecimento filosófico. A teologia, todo o estudo da teologia é um conhecimento filosófico. Então, a religião está nesses dois. Vamos pegar dentro do fisicalismo. O que é ciência? Aquilo que tem a física por base. Então, é física, é astronomia, é geologia, é biologia, é a química, mas matemática não. Ué, mas a física não usa matemática? Usa. Usa como uma linguagem. Porém, a física não é matemática. A matemática entra como um conhecimento filosófico. Matemática é uma abstração do pensamento. Matemática ela é puramente intelectual, está aqui. Quando eu falo E elevado a π, isso não existe na natureza. Quando eu falo número 2, o número 2 não existe na natureza. Existem quantidades que eu associo a uma forma de contagem, mas o número 2 ele é abstrato. O matemático trabalha com regras de igualdade e desigualdade. Tal conjunto de operações é igual a esse conjunto de operações. O matemático cria regras para fazer valer a lógica disso. Isso é o papel do matemático. O físico é um cientista que interpreta a natureza. A física é a ciência que estuda a natureza na sua totalidade. O físico não inventa nenhuma lei, ele interpreta como a natureza funciona. E ele traduz isso numa linguagem matemática através de um processo de medição, de quantificação. Tá? Então, o modelo fisicalista é esse. Mas não é o único. Existem outras maneiras de classificar a ciência. Por isso que eu falei, epistemologia é muito ampla. Então, dentro de um modelo fisicalista, história não é ciência, geografia não é ciência, sociologia não é ciência. São ramos do conhecimento filosófico. Nem matemática é ciência. Mas existem alguns outros ramos do conhecimento que vão desenvolver seus métodos, suas técnicas e que vão divergir do fisicalismo. Então, só antes da gente falar disso, vamos olhar para essa figura que eu deixei aqui na tela há um bom tempo. Conhecimento filosófico, fruto do raciocínio, reflexão, gerando conceitos subjetivos. Conhecimento empírico, senso comum, é o que chamamos ali atrás de vulgar. Tá? Obtido de ações não planejadas. Conhecimento teológico, olha aqui. Essa classificação já põe a teologia como uma outra forma de conhecimento. Eu classificaria mais dentro da filosofia, dentro do conhecimento filosófico. Conhecimento teológico origina de crença e fé, que são dependentes de crenças individuais e formação moral, não sujeito a negação ou confirmação. O conhecimento científico decorre do conhecimento sistemático da natureza, sujeito a comprovação com base na metodologia científica. Então, a classificação fisicalista é a ter da física como base. Então, naquele esquema de árvore que eu estava falando, a árvore do conhecimento, a raiz da árvore e
A raiz que dá sustentação à árvore é a filosofia e a matemática. O tronco da árvore é a física e os ramos, os demais campos do conhecimento. Tá? Então, veja, só é ciência, nesse modelo, o que está acima do solo. Então, é tronco e ramos. E a física seria o tronco principal. O físico Ernest Rutherford criou um modelo de átomo planetário, ganhou, com um trabalho de física fantástico, ele ganha o Prêmio Nobel de Química. E ele ficou um tanto quanto frustrado com isso. Peraí, ele é um físico e ganha o Prêmio Nobel de Química e não de Física? Mas depois ele foi ver que o trabalho dele impactou muito na área da química. E quando ele foi receber o Nobel, ele usou uma frase que deu o que falar. Ele disse: toda ciência é física ou é coleção de selos? É uma frase muito forte, muito forte. E ele, de certa forma, fez uma crítica à biologia da época, que apenas catalogava, separava ervilha com folha rugosa para um lado, folha lisa para o outro, era apenas classificatória. E ele achava que a ciência tinha que ser mais física, então uma visão fisicalista. Processo puramente empírico, o modelo fisicalista. Então, física, química, biologia, medicina, enfermagem, geologia, bioquímica, astronomia, isso são ciências dentro da classificação fisicalista. Medicina e enfermagem eu coloquei aqui em vermelho, por quê? Porque apesar de, dentro da classificação fisicalista, serem ciência, elas têm uma parte bastante subjetiva. Muitas vezes o que o médico ou o que o enfermeiro faz no seu dia a dia não é científico. Tá? O que eu estou falando que não é científico não é que ele faça coisa errada, que a maneira dele analisar, às vezes ele tem que tomar certas decisões e ele não tem um embasamento científico, ele precisa tomar assim mesmo. Tá? Então, ele não está seguindo o modelo. Então, o fisicalismo... Qual é o conhecimento filosófico dentro do pensamento fisicalista? É história, geografia, sociologia, pedagogia, psicologia, antropologia, matemática, arqueologia. A psicologia, ele tem um pé no conhecimento científico e um pé no conhecimento filosófico. Matemática, ao meu ver, é muito mais filosófico. Existe uma outra classificação que não é fisicalista, a classificação formal, onde a gente tem as chamadas ciências humanas e sociais, que envolve história, geografia, sociologia, pedagogia, antropologia, etc. As ciências naturais, física, química, biologia, astronomia, e as ciências lógica, matemática e lógica formal. Então, esquematicamente, existe também outra classificação. A gente classifica ciências em factuais, formais e do artificial. As ciências factuais, temos as sociais e as naturais. Sociais, sociologia, psicologia, administração. As naturais, física, química, biologia. Física, dela deriva geologia, astronomia, da química, bioquímica, farmácia, da biologia, medicina, medicina veterinária, botânica. As ciências formais, filosofia, matemática. E do artificial, nós que ainda estamos desenvolvendo muita coisa. Como eu disse, a ciência é feita por cientistas. A ciência ela tem o ideal de não ser preconceituosa, mas ela é feita por cientistas e o cientista é preconceituoso. A sociedade tem uma imagem do cientista muito equivocada. Mas eu vou parar essa aula por aqui, já ficou bastante longa. Eu vou parar aqui. Na próxima aula a gente fala da imagem do cientista, vamos falar do pensamento que a ciência tem como um todo e vamos falar de algumas formas de interpretar a ciência mais modernamente. Mas isso a gente vê na próxima aula. Até breve!